Professor Jair, meus queridos. Professor Jair na área de novo. Vamos continuar com nossa correção das provas paulistas aí. Então, hoje nós vamos corrigir a prova do terceiro ano do ensino médio, terceiro bimestre de 2025. Então vamos começar? Vamos lá. Começando com a questão de número 30 da prova paulista. E ela tem referência aí a forças intermoleculares, né? E ela fala o seguinte: considere as três substâncias aí químicas representadas na tabela. Aí nós temos aqui substância A, B e C. Quais substâncias são essas? Gás metano, água, H2O, e ácido clorídrico, HCl. Se a gente olhar aqui o estado físico na temperatura ambiente a 25 graus Celsius, o metano e o ácido clorídrico estão no estado gasoso, certo? E somente a água está no estado líquido à temperatura ambiente. E olha o ponto de ebulição. Do metano e do ácido clorídrico, a temperatura é negativa. E da água, ela só vai ebulir a 100 graus Celsius. Se ebulir, relembrando, é quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. É quando a água ferve, por exemplo. Não é isso? Então, sabendo disso, ele pergunta o seguinte: diferente de A e C, o estado físico da substância B, no caso a água, é líquido devido às... Por que a água é líquida a 25 graus Celsius e as outras substâncias não? Isso tem a ver com as forças intermoleculares. Intramolecular são as ligações entre os átomos dentro da molécula. Intramolecular são entre moléculas. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos desenhar aqui as moléculas. Então aqui, queridinhos, vamos fazer aqui um carboninho. CH4, eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Essa molécula aqui é uma molécula apolar, não tem polos elétricos. É uma molécula simétrica. Apesar de ter uma pequena diferença de eletronegatividade aqui entre o carbono e o hidrogênio, devido à sua geometria, ela não tem polos elétricos. Agora a água é diferente. A água no H2O não tem um oxigênio e 2 hidrogênios. A água ela tem um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Correto? Mas aqui o par de elétrons na ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, ele vai estar mais próxima do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, ele atrai mais fortemente os elétrons para si em uma ligação química do que o hidrogênio. E o oxigênio ele tem mais 2 pares de elétrons aqui, ó, sem reagir. 2 pares de elétrons aqui. E elétron, como a gente viu, tem carga negativa, então o oxigênio ele fica mais negativo. E o hidrogênio, como os elétrons ficam mais próximos do oxigênio, eles ficam com o momento dipolar aqui, ó, mais positivo, tanto esse como esse hidrogênio aqui. Isso aqui não é um G não, tá, gente? Isso aqui é uma letra delta minúscula, né? Que é a carga do elemento. Então, o oxigênio fica mais negativo e o hidrogênio fica mais positivo. Tá, mas e daí? Vou colocar só a carga aqui para representar, fica melhor para enxergar. Para visualizar. Vou até mudar de cor aqui também. Então,
o oxigênio fica mais negativo e os hidrogênios ficam mais positivos. Tá, mas e daí? Daí que é o seguinte. Isso eu estou falando da interação dentro da molécula. As ligações aqui. Só que uma molécula, ela interage com a outra também. Como aqui não tem polos na molécula de metano, e na água tem, então a parte onde é mais negativa da molécula vai ser atraída por onde é mais positiva da outra, e vice-versa. Ver? Então, por exemplo, aqui no hidrogênio de uma outra molécula de água vai ser mais positivo, vai ser atraído por a parte mais negativa da outra. Então vai ter uma interação eletrostática mais forte do que onde não tem cargas elétricas, como por exemplo no metano. Então é mais difícil você separar a interação entre essas moléculas de água do que moléculas de metano, que não tem uma atração tão forte. Vocês estão entendendo? Então, devido a isso, essa interação entre as moléculas, a água está no estado líquido e ela tem uma temperatura de ebulição maior do que a dos outros. Você precisa fornecer mais energia, chegar numa temperatura mais elevada para ela poder evaporar. Por isso que ela está no estado líquido ainda. Por causa dessa interação maior entre as moléculas aqui devido a essas cargas aqui. A molécula de água é uma molécula polar, ter polos elétricos. Tá, mas se vocês perceberem, olha só, é o hidrogênio que está se ligando à parte mais negativa da outra molécula. O nome desse tipo de interação aqui, a gente chama de ligação de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Vamos ver se tem alguma alternativa referente a isso. Ele fala aqui da substância B. Ele fala da substância B, a interação são as ligações de hidrogênio. Tem aqui, ó, ligações de hidrogênio. É por isso que ela está no estado líquido e ela tem uma temperatura de ebulição maior do que a do metano e a do ácido clorídrico. Só uma ressalva aqui, ó, o ácido clorídrico também é uma substância polar, mas ela não é tão polar quanto a água. Por quê? Porque o cloro ele não atrai tantos elétrons para si quanto o oxigênio. Então ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, mas ele ainda tem uma polaridade também. Por isso que ele fica intermediário entre aqui o metano e a água. Menos 85, o metano menos 161 graus Celsius e a água 100 graus Celsius. Ele fica no meio aqui dos dois. Né? Então nós temos a alternativa A. Vamos para a próxima. Questão de número 31 da prova paulista. Tem a ver aí com o pessoal da maromba. Olha lá. A suplementação de BCAA, né? Isso aqui é um aminoácido de cadeia ramificada. Tem um nome em inglês aqui, né? Começou a se popularizar no Brasil no início dos anos 2000, com a venda motivada por estudos realizados na década anterior, que indicavam potenciais benefícios dessa suplementação no exercício físico. Embora o corpo não produza os 3 aminoácidos do BCAA, muitos alimentos naturais os contêm. Ele pergunta o seguinte: as substâncias constituintes desse suplemento são importantes, pois se... Aí antes de ler as alternativas, vamos dar uma olhada aqui. BCAA molécula. Aqui são as moléculas do BCAA, tá vendo? A leucina, a isoleucina e a valina. Aí o que ele fala de ramificação são essas estruturas aqui, ó, saindo, tá vendo? Aqui são ramificações, ó. Então, isso daqui, ó, isso daqui é uma ramificação, isso aqui é uma ramificação, ramificação como se fosse galho saindo, né? Isso aqui é um aminoácido. Por que é um aminoácido? Porque eu tenho aqui a função ácido carboxílico em todas elas e tem a função amina. Tem o nitrogênio aqui.
E os aminoácidos, eles formam proteínas, meus queridos. Proteínas. Vamos colocar aqui estrutura. Ó. Então, a estrutura das proteínas são vários aminoácidos ligados para formar uma proteína. Então, tenho vários aminoácidos. Vamos colocar aqui, ó, ligação peptídica. Ligação peptídica. Vendo? Ligação peptídica é a ligação de um aminoácido no outro para formar uma proteína. Tá, mas e daí? E daí que é o seguinte, o BCAA, apesar de não ser um aminoácido que a gente tenha no organismo, ele ajuda a formar o quê? Proteínas. Aí vamos ver alternativas. Quebram em moléculas menores chamadas ácidos graxos. Não, a gente viu que é um aminoácido, então o aminoácido vai formar proteína, não vai formar ácido graxo nenhum. Então não é a. Agrupam para formar lipídios. O que é lipídio? Lipídio é gordura. Então quem faz musculação não vai tomar nada para formar gordura, vai formar aminoácidos, né? Os aminoácidos formar as proteínas, eles querem aumentar a massa muscular. E alternativa C. Ligam outros aminoácidos e formam as proteínas. Sim, com certeza. D. Degradam em açúcares e formam carboidratos. Nem pensar. E carboidrato, gente, consumido em excesso, ele é necessário para produzir energia para o organismo, mas em excesso ele se transforma em gordura também. E eles não se decompõem em sais minerais, esquece. Alternativa C. Vamos para a próxima. Questão de número 32, meus queridos. A decomposição térmica do nitrato de potássio, KNO3, produz nitrito de potássio. Vê. Isso, deixa eu só ver uma coisinha. Isso. Certo. Produz nitrito de potássio, que é o KNO2. Nitrato, KNO3, nitrito, KNO2 e gás oxigênio, conforme a reação. Balanceada, tá vendo? Aí, essa é a equação aqui, ó. Então, tenho 2 mols de KNO3 se transformando em 2 mols de KNO2 mais oxigênio, mais O2, 1 mol de O2. Então, é 2 para 2 para 1. Sabendo que a massa de KNO3 é 101 gramas por mol, no caso aqui, como eu tenho 2 mols, então vai multiplicar por 2, né? 202 gramas. A massa molar de KNO2 é 85 gramas por mol. Então aqui, 85. Aí ele pergunta o seguinte: qual a massa de KNO2? Qual a massa de KNO2 formada a partir de 303 gramas de KNO3? Aí aqui por lógica a gente consegue resolver, mas vamos resolver fazendo o cálculo que é melhor, né? Que sempre é melhor. Vocês prestarem atenção, 101 gramas por mol, 303 é exatamente o quê? 3 vezes mais, não é isso? Então, no caso, a gente multiplicar essa quantidade aqui do 85 por 3. Então, primeiro vai ficar o seguinte, ó. Se eu tenho 2 mols de KNO3, aí eu multiplico esse 101 por 3, ou
por 2 vai dar 202. Meu Deus, tá difícil isso aqui, hein? 22 gramas por mol. Certo? Isso daqui para produzir, como eu tenho 2 mols também de KNO2, KNO2 de nitrito de potássio, 85 vezes 2 dá 170. 8,8 tal gramas. Certo. Aqui não é por mol não. Aqui é 102 gramas. Mas ele não quer produzir a partir de 202 gramas. Ele quer a partir de 303 gramas. Aí eu faço o que aqui? Uma regra de 3. Uma proporção. Para achar. Eu faço 303 vezes 170 dividido por 202 e acho. Correto? Se eu reparar, isso daqui não vai dar justamente 2 vezes e meia. Aqui também eu poderia ter multiplicado por 2 vezes e meia, né? Mas vamos fazer a conta, não tem problema. Eu vou fazer 303 vezes 170 é igual a 51.510 dividido por 202 e dá 255. Então, o valor aqui isso é igual a 255 gramas, certo? E nós temos aqui a alternativa C. Como a correta. Bem simples. Vamos ver se tem mais alguma. Tem aqui a última. A última questão. Vamos lá. Preciso melhorar minha letra, cara. Horrível isso aí. Pareço aluno do primário. Considere a reação de combustão completa do carbono que forma dióxido de carbono, CO2, conforme a equação balanceada. Aí temos a equação aqui, ó. 1 mol de carbono mais 1 mol de O2, transformando em 1 mol de CO2. Em uma reação onde 12 gramas de carbono foram completamente consumidos, verificou-se a formação de 44 gramas de dióxido de carbono. Qual a quantidade em mol de oxigênio de O2 necessária para essa reação? Ele me dá as massas molares aqui, ó. O carbono tem 12 gramas para cada mol. O O2, 32 gramas por mol. E a massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Mas ele facilitou a nossa vida aqui, ó. Ele já deu as massas das substâncias, exatamente as massas de 1 mol de cada substância. 12 gramas de carbono, exatamente a massa de 1 mol de carbono. 44 gramas de dióxido de carbono é exatamente a massa de 1 mol de dióxido de carbono. Então, se aqui a proporção é 1 para 1 para 1, então se tem 1 mol aqui e 1 mol aqui, aqui também tem 1 mol. Então aqui também vai ser 32 gramas. Eu não precisava fazer cálculo nenhum. Mas vamos
fazer as contas aqui, ó. Tá vendo essa fórmula aqui? Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Ele não me deu as massas molares aqui. E as massas não são exatamente as mesmas. Então, se número de mol é igual a massa dividido por massa molar, as massas molares ele me deu aqui. Então, ó, número de mol é igual a 32 gramas dividido por 32 gramas. Como é que eu sei que é 32 gramas? Porque a proporção é 1 para 1 para 1. Se a massa do carbono é 12 gramas por mol e ele falou que tem 12 gramas de carbono, então já tem 1 mol aqui. Se a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol e ele falou aqui no exercício que tem 44 gramas de dióxido de carbono, então tem 1 mol aqui também. Então aqui também tem que ter 1 mol pela equação balanceada. E 1 mol de CO2, ou de oxigênio, é 32 gramas. Então, massa é 32 gramas, dividido pela massa molar, que é 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. Corta grama com grama, fica número de mols igual a 32 dividido por 32. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então fica 1 mol de O2, que é a alternativa D. Não precisava fazer cálculo nenhum isso aqui, mas a gente faz só por desencargo, né? Para relembrar os conceitos também, isso é bom. A formulinha aqui de número de mol, que é igual a massa sobre massa molar. E terminamos. Terminamos, queridinhos. Mais uma correção, olha só. Então nós ficamos por aqui. Uma correção do terceiro ano. E vamos começar agora a última correção de 2025 da prova paulista, que é a de Química Aplicada. Química Aplicada é aquela química voltada com conceitos do cotidiano, né? Porque a disciplina de Química não tinha no terceiro ano em 2024, no ano passado. Eles voltaram com Química, mais Química Aplicada como aquele itinerário formativo. E nem todas as escolas tinham essa disciplina. Mas, se gostaram, gente, da correção, curtam aí o vídeo, tá? Se inscrevam no canal, beleza? Até mais, até a próxima.